Gostaria que o Jorge falasse sobre a atuação da espiritualidade em dramas obsessivos nesta era de transição planetária. De fato, esses irmãos que hoje estão envolvidos em tal situação são afastados como uma última oportunidade para os reencarnantes. A família do meu ex-esposo tem casos obsessivos em 3 gerações, inclusive com suicídio. Isso aí é muito, muito importante que a gente faça essas reflexões. Em que sentido? De que nós não podemos ter essa leitura rasa do processo obsessivo como se, de repente, os mentores fossem uma espécie de escudeiros, de cavaleiros do mundo espiritual, que montassem guarda nas nossas residências e fizessem um trabalho como se fosse um exército armado com escudo, espada, defendendo as pessoas e blindando os indivíduos de um possível processo de perturbação. Essa não é a conceituação que o Espiritismo tem sobre os mentores. Os mentores são simplesmente aqueles que, tendo uma compreensão da vida muito mais elevada, passam a compreender que as fragilidades humanas decorrem da compreensão equivocada que eles têm da vida. E, por isso, não se desesperam diante da dor do companheiro. Nós vamos encontrar na questão 976 de O Livro dos Espíritos exatamente a discussão sobre essa ação dos espíritos diante do sofrimento humano, do sofrimento das criaturas, em que os espíritos falam a Kardec que exatamente por compreender que isso tudo passa, que o sofrimento é sempre passageiro e que as opções pelo equívoco são fruto ainda de uma compreensão incompleta da vida, os mentores não se desesperam diante do erro dos seus protegidos, porque sabem que aquilo é uma consequência natural das suas decisões e que tudo isso cessará quando eles realmente promoverem o processo de mudança íntima. Então, tratando todas essas circunstâncias, analisando todo esse cenário que a gente tem, nós precisamos recolocar as peças no tabuleiro e vendo que os mentores eles não estão para montar guarda em torno de ninguém, mas eles são aqueles que podem auxiliar utilizando uma ferramenta extraordinária, que é a ferramenta do amor. Eu destacaria aqui um caso que acontece na obra Libertação, em que Margarida está sendo perseguida por uma quantidade muito grande de obsessores, mandados por Gregório e comandadas por Saldanha. Saldanha é o comandante-geral do processo de perturbação. E ali, ao lado daquela circunstância de sofrimento que está acontecendo, nós temos os mentores que chegam para tentar ajudar a Margarida. E eles permanecem assistindo à obsessão sem interferir no mecanismo obsessivo, sem fazer nada. Até que Saldanha termina de fazer todo o trabalho de perturbação, vira-se para o grupo e diz: bom, eu agora vou visitar a minha família, porque meus filhos ainda estão encarnados e eu vou visitá-los. Saldanha vai visitar a família e os mentores dizem: a gente pode ir junto? Ele estranha, mas deixa. Os mentores vão com ele para a casa dele. Chega lá, a família está completamente desarranjada, está tudo desarrumado. E os mentores, então, se oferecem para ajudá-lo. Ele acha estranho, mas aceita a ajuda. E os mentores, então, dão um passe num, arruma ali, ajeita aqui, melhora isso, melhora aquilo, e fica tudo muito mais resolvido a partir da intervenção dessas entidades. O Saldanha, então, ou seja, o chefe dos obsessores, vira-se para aqueles que haviam chegado, mas que ele não sabia que eram espíritos que eram protetores de Margarida, e diz assim: nossa, que maravilha o que vocês fizeram pelos meus filhos, eu não tenho como agradecer o que vocês fizeram. Se eu pudesse ser útil em alguma coisa, eu faria, mas eu não sei como ajudar, eu não sei o que eu posso fazer para agradecer o que vocês fizeram pelos meus filhos. E aí, o mentor dessa equipe, Gúbio, vira-se para ele e diz: você quer saber o que você pode fazer? Faça pela minha filha o que eu fiz pelos seus filhos. Eu sou pai de Margarida. Saldanha pega um susto e diz:
eu vou salvar Margarida. Aí ele começa a fazer o trabalho inverso, de desmontagem da obsessão. Então você vê que os mentores não chegaram querendo expulsar, arrancando, quebrando, se degladiando com o obsessor. Eles promoveram um processo de acolhimento. E quando Saldanha se percebe acolhido por eles, ele não consegue resistir à força do amor, e ele então, de obsessor que era, começa a trabalhar desmontando a obsessão que ele mesmo havia capitaneado durante bastante tempo. Então é assim que os mentores agem. Eles agem usando uma única arma, o amor. Esse é o instrumento para resolver os processos de perturbação. Não podemos imaginar que mentores agem como se eles fossem blindadores das experiências que nós precisamos, porque são características que nós buscamos e, através desse rentear das nossas imperfeições, nós iremos encontrar as respostas para nós próprios no grande mecanismo de evolução do aprendizado pelas experiências que a vida nos traz.